A maioria das motocicletas Honda de 400 cilindradas para baixo, ela vai ter um filtro de tela que está localizado aqui nessa região. E nesse vídeo em específico, eu irei mostrar para você algo que acontece na maioria dos motores que eu abro, eu percebo este problema. E esse problema ele pode causar um problema muito maior na frente. Aqui está localizado o filtro de tela. E lá no manual do fabricante, determina que seja feita essa limpeza em determinado período. Só que a maioria das pessoas não sabem que essa limpeza tem que ser feita, esta tela, porque essa tela que vai ser responsável por reter todas as impurezas sólidas que contém aqui no cárter e evitar que o óleo lubrificante vá aqui para a bomba de óleo. Uma vez esse filtro obstruído, vai diminuir a vazão de combustível. Melhor dizendo, uma vez esse filtro obstruído, vai obstruir a vazão de óleo lubrificante para a bomba de óleo e a mesma vai enviar este lubrificante em baixa pressão para todas as galerias internas no motor. Então vou lhe mostrar o que acontece em 95% dos motores que tem esse filtro, porque não é feito a limpeza. Eu vou tirar aqui a tela, olha, inclusive até caiu mais impurezas e você observa a quantidade de sujo, né? Eu falo, mas aqui tem um pedaço aqui de material que eu imagino que seja lá do guia da corrente de comando. E essa parte em cinza, isso aqui é silicone em excesso. Aqui é silicone em excesso. Então você que tem a sua moto, eu aconselho você fortemente a fazer esta limpeza. Isso não é difícil. Isso não é difícil de fazer. Tá? Não é difícil. Tem que retirar aqui a tampa da embreagem e fazer a retirada e a limpeza e depois coloca novamente. Não é nada difícil, não precisa trocar nada aqui da embreagem. Tá bom? Então fica atento para este detalhe que é muito importante. Que acontece também de que essa tela vai ficar tão obstruída que não vai subir lubrificação lá para o cabeçote. E às vezes começa a bater o motor, comando de válvula, começa a desgastar, começa a aparecer ruído no cabeçote e ninguém sabe o que causou este problema. E acabam trocando a bomba de óleo, certo? Então o problema, sempre a manutenção corretiva, ela vai ser primordial. Para quem não sabe, existem dois tipos de manutenção: a manutenção corretiva e a manutenção preventiva. A preventiva é aquela que você faz periodicamente para evitar futuros problemas. E a corretiva é aquela que quando quebra alguma coisa, o motor para de funcionar, ou outro sistema da motocicleta, e tem que ser feito de imediato, certo? Então não esquece, manutenção corretiva e a manutenção preventiva. E você pode fazer essa manutenção preventiva você mesmo na sua moto. Você sabe que nós temos o nosso curso de mecânica elétrica de motocicletas passo a passo 100% online, onde você vai ser capaz de fazer a manutenção em toda a sua motocicleta. Então você pode aqui no link aí embaixo, você vai ter mais informações sobre o nosso treinamento, ou acesse futuretreinamentos.com. E também tem outro detalhe, aqui no filtro centrífugo você observa que aqui, deixa eu girar aqui para ficar mais fácil. Está voltando.
aqui nessa posição. O filtro centrífugo, ele tem esse nome porque ele também vai reter as microimpurezas. Impurezas que passaram por esta tela, que eu mostrei para você ainda há pouco. E quando o óleo passar aqui por essa região, ele vai ficar preso. Essas microimpurezas vão ficar presas. Observa aqui, olha, na parede. Isso aqui, ó, tudo isso aqui é impureza. Certo? Que são partículas que se deslocam do disco pelo atrito e outras peças móveis e vão passar por esse filtro primário, vai passar pela bomba e quando chegar aqui nessa região, que vai entrar lubrificação para dentro da árvore de manivelas ou virabrequim, existe justamente esse filtro centrífugo que vai reter essas pequenas partículas aqui nessa lateral. É por isso que é chamado de filtro centrífugo, porque através da força centrífuga eles irão ficar colados aqui na parede desse filtro. E isso aqui também deve ser feito a limpeza, mesmo que o motor não apresente nenhum problema. Aqui vai ser a manutenção preventiva, porque você vai prever um problema futuro. E se, por exemplo, isso aqui tiver com muita impureza, se cair uma pequena pedaço de impureza aqui dentro, essa parte, vai entupir a lubrificação da árvore de manivelas. E uma vez isso acontecendo, simplesmente a biela do seu motor vai travar. Travou a biela, vai ter que desmontar o motor 100%. E aí você vai gastar uma grana para fazer essa manutenção, que no caso já seria o outro nome, é a manutenção corretiva, porque você vai ter que corrigir o problema que aconteceu. Geralmente o que acontece com os problemas de motores, suspensão dianteira, suspensão traseira, são dois tipos de situações. Acontece quando o proprietário da motocicleta não tem cuidado ou até mesmo não conhece que deve ser feito certos tipos de manutenção, ou até mesmo o mecânico que não tem assim um certo conhecimento técnico para fazer tal, e acaba gerando um problema, porque a mecânica em si, principalmente dessas marcas mais conhecidas, como Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, elas têm uma tecnologia, certo, avançada, com maior durabilidade, com maior durabilidade do motor. Então, o próprio motor em si, as suas peças, elas dificilmente vão dar problema assim do nada, vamos dizer dessa forma. Reforçando, a maioria dos problemas são causados pelo próprio dono da motocicleta, que não conhece, ou às vezes se relaxa e deixa o problema acontecer, ou o mecânico que ele não tenha uma capacitação. Não estou falando todos, né? Vamos deixar bem frisado aí, porque depois vão começar a interpretar de forma errada. Aquela pessoa que não tem um conhecimento específico, não tem ferramenta especial adequada para fazer a manutenção e acaba gerando um problema. Um problema bem comum, que eu vou dar de exemplo, é quando vai ser trocado, por exemplo, os discos de embreagem, existe uma ferramenta especial para travar aqui o conjunto. Bem, aqui existe uma ferramenta especial para travar o conjunto. Essa ferramenta trava para poder desmontar todo o conjunto de embreagem. E quando o mecânico não se preocupa em fazer essa compra, vamos dizer dessa forma, dessa ferramenta, ele vai colocar uma chave de fenda, certo? Para travar. E essa chave de fenda vai danificar os dentes desta e desta outra engrenagem, que é a campana. Esta outra engrenagem aqui é a engrenagem que vai acionar a campana. Essa aqui é chamada de engrenagem motora ou engrenagem acionadora. Essa outra aqui é a engrenagem acionada, falando tecnicamente, porque essa aqui vai transmitir o movimento mecânico gerado pelo motor para a embreagem, e ela, por sua vez, vai enviar para a caixa de marcha, transmitindo a energia mecânica lá para as rodas.
Então, resumindo esse exemplo, foi para trocar os discos, resolver o problema do disco, só que ocasionou um outro problema que foi danificou a ponta dos dentes e com isso vai gerar um ruído muito forte. Aí ele vai montar, a pessoa vai montar toda, a embreagem vai ficar legal, só que vai ficar com esse barulho. E muitos depois vão falar que não, é porque o disco de embreagem está novo, está se acasalando, essa história aí que rola aí para tentar passar a perna nas pessoas. Tá bom? Então, esse vídeo eu quero deixar para você não vacilar no motor da sua moto.